preocupados em que o Brasil não ficasse para trás, mais uma vez, como ele já tinha ficado em algumas outras tecnologias e oportunidades. Então, começou tudo com alertar para a importância da IoT, identificar os obstáculos que dificultassem a adoção da IoT no Brasil. E desde que era no nosso estatuto, apareceu uma frase assim, que era a missão do Fórum, acompanhar a evolução da IoT no Brasil e no mundo e incentivar e manter a mobilização brasileira para a internet das coisas. Então, desde o começo, nós fomos assim, difusão, motivação. E no início, como ninguém sabia quase o que era a IoT, nós ficamos muito tempo batendo na tecla o que é a IoT. Depois, passamos por como desenvolver a IoT. E hoje nós achamos que estamos numa fase onde nós estamos batendo na tecla do bom uso da IoT, fazer um bom uso, de padrões, de interoperabilidade, de colaboração entre entidades e empresas a nível nacional e também com visão global, e principalmente também com relação aos produtos e serviços, sempre olhar com visão global. E batemos na tecla também de ética, governança, que é muito importante, e que essas tecnologias com seu potencial infinito aí de utilização, né, precisa ter muita ética e muita governança, e a inserção do usuário final nesse debate, nesse ecossistema, para que ele também influencie nas coisas que vão chegar e atuar em cima dele lá na frente, onde ele vai precisar interagir. E segurança também é um item muito importante que a gente fala muito. Hoje quando nós começamos, éramos apenas um site, e hoje nós somos uma associação sem fins lucrativos, todo mundo é voluntário, e até 2019, tudo que nós fizemos foi presencial. Fizemos 4 congressos, muitos seminários, alguns cursos, artigos, participamos das câmaras de governo, né? Iniciando com a primeira câmara, que chamava M2M, e temos muita atuação também internacional em eventos lá fora, principalmente na Europa. E agora, em 2020, pela pandemia, inverteu tudo para nós, um monte de novidades. Tudo o que aconteceu até agora foram 2 seminários e tudo pela web. E esse é o terceiro, onde nós juntamos, então, com vocês do EMOB e especialistas na parte de mobilidade, e nós do lado de internet das coisas, e geramos, então, esse primeiro evento, que é um desafio que nós nominamos aí na divulgação, como fazer trabalharem juntas a IoT e mobilidade elétrica, na busca de mobilidade mais inteligente e segura. Então, esse é o pano de fundo que nós vamos tentar, nesse debate, clarear e explicar, e entender e desenvolver. E eu provocaria, então, os nossos debatedores que nós olhássemos, então, esse pano de fundo nos aspectos das tecnologias, nos aspectos das aplicações e nos seus usos, e na introdução dessas tecnologias e aplicações nos ambientes das cidades, que vai ser muito importante, vai ter uma série de desafios, né? E também que nós consigamos motivar e suportar ou apoiar pesquisas novas e desenvolvimentos que ajudem essa integração que nós estamos pregando aí. E também a formação de recursos humanos, que sempre é um calcanhar de Aquiles. Quer dizer, hoje nós temos milhões de desempregados no Brasil e na área de tecnologia, por incrível que pareça, tem vagas, mas não tem gente competente, capacitada para assumir aquelas vagas. Bom, acho que o desafio é esse, vamos em frente e vamos ver como é que nós vamos nos sair com ele. Bom evento a todos, devolvo a palavra para o Diego. José Neves, muito obrigado, é uma satisfação ter você aqui conosco. Em nome da Nuremberg Messe Brasil, eu reforço o agradecimento ao Fórum de Internet das Coisas. E para começar nosso debate, eu queria convidar um amigo da casa, o nosso vereador de São Paulo, José Polici Neto, que vem contribuindo muito aí com a Nuremberg nos últimos anos e vem trazer um pouco da sua experiência. José Polici Neto é do PSD, exerce o 4º mandato como vereador de São Paulo, foi presidente da Câmara Municipal por 2 mandatos e secretário especial da participação
e parceria. Tem uma grande experiência quando se fala de rede de micromobilidade, política de incentivo ao teletrabalho em São Paulo, é ciclista e é uma pessoa que contribui muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Policy, muito bem-vindo, um prazer imenso aí de novo estar participando com você. Abra a palavra para você estar trazendo um pouco da sua experiência e poder aí responder esse desafio que o José Neves fez. Como a internet das coisas, a mobilidade elétrica evoluíram juntas no Brasil e também qual que é o impacto disso na política pública. Por favor. Diego, primeiro agradecer, acho que é super importante o debate que a gente faz hoje, ele aponta para as cidades que a gente quer, né? Na realidade, o esforço aqui é como a nossa sociedade pode usar a sua capacidade intelectual para que tenhamos mais eficiência, eficácia e efetividade na política pública de transporte usando tecnologia. Aqui estamos falando da tecnologia aplicada ao transporte, que faz com que ele seja ecologicamente correto, então estamos dizendo de utilizar fontes renováveis de energia, por isso o carro elétrico, ou a micromobilidade elétrica, ou qualquer modal elétrico, e então já estamos caminhando para algo que a gente sonha. O segundo é como a gente utiliza a internet das coisas para reduzir as distâncias. Aqui é tornar a cidade mais eficiente. Eu vou gastar 2 minutinhos trazendo números para dentro da nossa cabeça que contextualizam a cidade de São Paulo. 45 milhões de viagens todos os dias nessa nossa região metropolitana. 45 milhões de viagens. Mais ou menos 15 milhões de transporte individual, 15 milhões de transporte público coletivo, seja metrô, trem e os nossos ônibus, e 15 milhões de viagens não motorizadas, as ativas, a pé e de bicicleta. O que isso representa? Por incrível que pareça, mais de 82% dos congestionamentos criados pelos carros, que circulam ainda individualmente com 1,3 passageiros. Só para a gente ter noção do quanto a gente gasta com isso, próximo de 48 bilhões de reais são queimados pela circulação dos veículos. E todos os dias, encerrar o dia, mais de 47 milhões de assentos vagos ficaram naqueles carros que realizaram 15 milhões de viagens com 1,3 passageiros. O desafio aqui é como utilizar tecnologia, reduzir o número de viagens que tem apenas o condutor como motorista, portanto, estamos gastando energia e dinheiro para esse transporte e, como falei para vocês, dados da Fundação Getúlio Vargas, de 2012, apontavam que a gente gastava lá 48 bilhões de reais, então estamos falando aí de um volume gigantesco anualmente que a cidade de São Paulo queima, e na nossa interpretação, IoT, Internet das Coisas, mais a mobilidade a partir de novas matrizes energéticas juntas pode apresentar uma solução para a cidade. De que forma? A gente pode trabalhar muito com o transporte público coletivo por demanda, e aí introduzir a questão da nova matriz energética junto com ele. A gente pode intensificar o uso compartilhado, seja do equipamento que é utilizado para reduzir o custo de acesso a esses equipamentos, seja carro, seja as bicicletas elétricas, seja nos patinetes. Então, estamos aqui entendendo que a gente tem um mundo vasto de oportunidades para a oferta dos equipamentos, que, infelizmente, por conta de um modelo tributário nacional, ainda é caro, e a gente tem que encontrar soluções no município para atrair esses investimentos, porque aqui o bom setor público é aquele que reconhece a alteração que ele precisa produzir, mesmo não sendo responsável pela organização da política fiscal, ele cria os incentivos no município para que, de forma muito correta e muito responsável, a gente possa ter, seja a internet das coisas, mobilizando a sociedade para que ela enxergue a eficiência, a efetividade, a segurança que a gente pode ter utilizando a internet das coisas, utilizando as novas matrizes energéticas, em especial aqui a elétrica, para que a gente possa, de fato, ter uma cidade que não consome, em média, 2 horas e 37 minutos por cidadão na sua circulação. Aqui estamos falando em média, então tem gente em São Paulo que gasta 4, 5, 6 horas para sair da sua casa e até o seu ponto de trabalho e depois voltar. Aqui estamos falando de devolver vida para as pessoas. Quando a gente é eficiente no sistema de circulação, seja no preço, seja no tempo, a gente devolve vida para o cidadão, que vai passar a ter tempo com a família, que vai passar a ter tempo para se preparar mais para o seu desenvolvimento. Então, está lançado um desafio gigantesco para os dois setores que sentam à mesa aqui. Poder aproveitar
as mentes brilhantes que se mobilizaram para o IoT aqui no Brasil e no mundo, mas trazê-los para cá, e também todos aqueles que vêm desenvolvendo negócios com a matriz energética elétrica aqui na cidade de São Paulo, também é absolutamente importante. Falo porque a cidade de São Paulo pode ser motriz desse processo, porque ela tem escala para isso, então quero convidar todos para parte do seu desenvolvimento se dar naquilo que é transformar aquilo que a família dos Jetsons fazia lá atrás, a gente achava que nunca ia acontecer aqui, tornar isso muito mais presente, a gente oferecer para a cidade instrumentos para reduzir as distâncias. Todas as vezes que a gente é eficiente no gasto do dinheiro público, a gente reduz as distâncias daqueles que pouco ou nada têm, daqueles que muito têm. Então, esse é o propósito da minha participação aqui com vocês. Contem com o meu apoio para muito do que o IoT pode dar para a cidade, muito do que a mobilidade elétrica pode dar. A fusão desses dois, na minha opinião, é parte das soluções da cidade que a gente quer ver no futuro, em especial a partir deste novo normal. As distâncias serão menores, elas poderão ser percorridas por veículos elétricos, e se elas tiverem a inteligência do IoT, a gente faz com que São Paulo saia na frente. Policy, muito obrigado. Muito interessante seu olhar de política pública para iniciar o nosso debate. Para dar continuidade, eu queria chamar nosso segundo debatedor, Rafael Calais, que é gerente de estratégia e data analytics da CPFL Energia, que tem um olhar muito importante e um conhecimento em planejamento estratégico e inserções de novas tecnologias. Rafael, prazer estar com você. Queria passar a palavra para você e você trazer um pouco da sua experiência e trazer também o seu olhar para esse desafio. Como a internet das coisas e a mobilidade elétrica evoluirão no Brasil pelo o olhar aí de quem está numa empresa muito importante quando se fala em geração de energia. Obrigado, Diego. Obrigado pelo convite. Acho que é um prazer estar aqui em nome da CPFL participando da discussão. A CPFL, que nem você disse, é uma empresa integrada no setor de energia, né? Ela tem um braço forte de distribuição, um braço forte de geração, principalmente em energia renovável, né? Hoje a gente é o maior player de energia renovável do Brasil, e também atua nesses novos negócios, né? Ou seja, em comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída e etc. Como é que eu acho que o setor elétrico ele se encaixa nessa discussão de hoje, né? Hoje tem 3 mega tendências do setor. A primeira é a digitalização, e aqui é muito focado nas redes de distribuição. Então, eu acho que as redes de distribuição elas vão ser um grande habilitador para cidades inteligentes, né? Então, a gente precisa de uma rede robusta, uma rede totalmente digitalizada, que a gente consiga operar o real-time muito mais confiável, né? Então, hoje a gente já tem um caos quando acaba a energia no trânsito. Imagina quando os veículos forem autônomos e principalmente autônomos, né? Assim, o problema fica cada vez maior. Então, uma rede confiável é muito importante, né? E aí é fundamental essa digitalizada para isso. Uma outra tendência é a descarbonização, que o Policy disse, né? A gente tem uma tendência de shiftar a matriz, uma tendência mundial de shiftar a matriz para fontes renováveis, né? Então, muito foco em energia eólica, energia solar e em veículos elétricos, todo o modal elétrico, né? Ônibus, veículos, etc. E a terceira tendência é a descentralização. O que isso significa, né? O setor elétrico tradicional, como ele foi desenhado há 50 anos atrás, ele era desenhado pensando num fluxo de energia unidirecional, né? Ou seja, grandes usinas de geração, grandes linhas de transmissão e uma distribuição de energia para os clientes. Hoje, tem novas tecnologias, novos modelos de negócio que estão mudando essa figura, né? Então, hoje, o consumidor já consegue gerar sua própria energia em casa, né, com os painéis solares. Tem os veículos elétricos chegando no Brasil, né, mas já fora já são uma realidade que alteram o perfil de carga e também tem uma bateria acoplada, né? Isso traz muita flexibilidade para o consumidor, e tem isso traz um empoderamento muito maior dos clientes, né? Então, isso junto com uma liberalização que está acontecendo, os clientes estão cada vez mais empoderados, ou seja, um futuro bem próximo, eu imagino que todos os clientes vão poder escolher, inclusive, de quem eles compram energia, né? Que hoje ainda é um monopólio. E não só comprar, mas também para quem eles vendem a energia. Assim, hoje já é a realidade hoje em países
nos Estados Unidos, na Europa, onde você tem uma inserção maior de veículos elétricos e também um setor mais liberalizado, de que você consegue escolher os horários que você vende e compra energia. Então, por exemplo, quem tem veículo elétrico, geralmente ele pode acoplar o veículo elétrico na rede, vender a energia no horário de pico, quando o preço é mais alto, e recarregar durante a noite. Então, só um exemplo, o Fábio aqui da BIPBIP pode ganhar mais dinheiro no futuro deixando os carros acoplados, sem transitar, vendendo energia para a rede, do que alugando eles. Óbvio que depois tem um pricing aqui que deve equalizar isso, mas traz muita dinâmica para o setor e para a sociedade como um todo, né? Falando especificamente da CPFL, como é que a gente está se preparando para isso, né? Então, na distribuição, no tradicional, vamos dizer assim, a gente tem investimentos robustos, assim, quase na ordem de 2 bilhões de reais por ano, para deixar nossas redes mais confiáveis, mais inteligentes. A gente realmente acredita que isso é fundamental para que tudo isso aconteça. E também está estudando esses novos modelos de negócio, né? A gente tem alguns projetos de P&D, falando mais especificamente aqui agora de veículos elétricos, né, para eletrificar nossa frota, para criar alguns ambientes simulados ali em Campinas, com uma inserção maior de veículos elétricos, para ver o impacto na rede, mas também analisar novos modelos de negócio. E um deles que a gente comenta muito é como é que vai ser essa infraestrutura de recarga, né? Que isso eu acho que é muito importante, e é um modelo de negócio que ainda vai ser definido, né? Ou seja, quem vai ser o player que vai fornecer essa infraestrutura? Vai ser os postos de gasolina, que hoje fazem essa função para os veículos tradicionais, vamos dizer assim? Vai ser uma distribuidora de energia? Vai ser um outro player não tradicional, por exemplo, uma BIPBIP, por exemplo, com uma frota grande também locando os eletropostos? Então, eu acho que o setor elétrico, com certeza, faz parte aqui dessa nova tendência, seja como um habilitador na infraestrutura, mas também com as empresas aqui atuando nesses novos modelos de negócio que tendem a surgir. Acho que era isso, Diego. Acho que uma breve introdução aqui de como é que o setor elétrico pode estar inserido nesse contexto. Guarda para futuros comentários. Perfeito, Rafael. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. E dando continuidade, gostaria agora de chamar o Fábio Fagianotto, que é cofundador e CEO da BIPBIP Mobilidade, especialista em planejamento estratégico, planejamento financeiro e novos modelos. Tem uma longa carreira aí de 15 anos, passando por várias multinacionais, e é engenheiro de produção pela USP e com pós-graduação em Marketing Management pela Winsper. Fábio, prazer ter você aqui conosco. Queria aí reforçar o desafio e trazer o seu olhar aí, como é que a internet das coisas e a mobilidade elétrica vão evoluir no Brasil e vai ajudar toda a sociedade. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado, Diego. Boa tarde. Acho que eu tenho que agradecer de poder participar desse webinar com feras aí nas suas áreas e com empresas tão relevantes, tão conhecidas. Acho que a BIPBIP, diferente disso, muita gente pode não conhecer. Eu vou explicar basicamente, super rápido, o que é a BIPBIP, até para vocês entenderem o que eu estou fazendo aqui, o que a BIPBIP está fazendo aqui, né? Então, é uma startup, estamos há 10 meses em operação. É uma startup de compartilhamento de veículos elétricos, 100% elétricos e 100% via aplicativo, né? Então, a pessoa, na sua jornada, ela começa com um cadastro muito simples, já envolvendo inteligência artificial, que em 1 minuto ela se cadastra e está habilitada a pegar o nosso veículo. Ela faz a reserva, já verifica onde esse veículo está, com quanto de bateria e quanto de autonomia tem esse veículo, já mudando um pouco para carro elétrico, aí que é um pouco diferente de combustão. A gente trabalha hoje com muito carro da Renault e da Jaque que tem 300 km de autonomia, que é alguma coisa que para o público todo mundo acha que é pouco, mas esses carros já têm 300 e mais que isso, os próximos carros que estão chegando. Aí ele chega perto do carro, consegue abrir o veículo pelo aplicativo, já libera a ignição, então ele liga o carro também, sem relar na chave, vai para onde ele quiser e devolve na mesma estação ou outra estação da BIPBIP ou dentro da região onde a BIPBIP opera. Então, por que a BIPBIP está aqui, né? Ela é totalmente mobilidade, carros compartilhados, ajuda na mobilidade. Acho que um pouco do que o Policy falou, tira carros da rua, né? Um carro que fica 90% do tempo dele parado,
um carro compartilhado, a gente pretende que 50%, 60% dele seja utilizado, então acaba tirando veículos da rua, e o custo do veículo elétrico ainda é alto, então se você pagar só pelos minutos que você precisa dele, também torna isso muito mais viável e acessível, né? Outra parte é a eletromobilidade, então a gente realmente trabalha com 100% elétrico, e tudo isso só é possível pelo IoT. Sem o IoT, a gente não seria uma empresa de compartilhamento de veículos. Então, esse é um pouco do que é a BipBip, por que a gente está aqui. Eu não vou falar muito de IoT sobre carros autônomos, segurança, a manutenção preventiva, remota, eletropostos, que eu acho que o Rafael tem muito mais bagagem para falar. Eu vou falar um pouco do que é a experiência da BipBip com IoT e o que a gente vê de futuro em relação aos nossos carros aí distribuídos na cidade, né? Então, para começar, tem toda a questão do que o cliente vê, que é simplesmente onde está o carro, quantos quilômetros ele tem de autonomia, abrir o carro e ligar o carro, tudo isso magicamente. Aí depois, obviamente, tem a questão do elétrico. Quando ele liga o carro, ele não faz barulho. Quando ele acelera, ele tem um torque que é impressionante. Então, toda essa experiência é super legal. Isso é pelo lado do cliente. Pelo lado da BipBip, a gente consegue ler tudo que o carro oferece. Então, se tem algum recado de aviso de pneu murcho, a gente consegue ler. Se o pneu está furado, a gente consegue ver se ele está ligado ou desligado. Tem um acelerômetro no carro, então a gente consegue ver se ele está fazendo curvas muito bruscas, velocidade. Então, tudo isso é para o nosso gerenciamento e segurança, tá? Então, a gente sabe que isso ainda é o básico do básico para a operação. A gente tem uma lista de novas funcionalidades gigantes, muitas delas passam pelo IoT, e a gente, obviamente, no tempo correto, na tecnologia correta, a gente vai avançar nesses passos. Mas algumas coisas, quando a gente fala de cidade, né, que o foco também é ver como que isso se encaixa nas Smart Cities, algumas coisas que a gente pensa aqui, e aí já discute com algumas empresas, imagina que eu já tenho carros conectados, por enquanto dezenas, daqui a pouco centenas, e eles estão espalhados, distribuídos na cidade com sensores e distribuindo, estão conectados, mandando dados. Então eu consigo saber se naquele lugar do meu carro se está a temperatura, quanto que está lá, a umidade, poluição do ar. Então isso tem uma pulvericidade, eu consigo ver a cada pontinho da cidade exatamente como está, isso pensando em temperatura. Consigo ver se durante a noite a luminosidade daquela rua está boa ou não, e sinalizar então se tem uma lâmpada queimada, se aquele local é escuro. Consigo ver pelo acelerômetro se o pneu passou num buraco ou não, então consigo ver se aquela rua está asfaltada ou não e avisar a cidade. Então tem bastante coisa de carros conectados, dá dó, a gente está transmitindo dados usando tão pouco do que a gente pode usar, isso para falar de Smart Cities. Tem um pouco de entretenimento e mídia programática que dá para fazer, então eu sou o Fábio, eu estou chegando no shopping, desligo o carro no meu Media Nave lá, que agora está com cada vez maiores, aparece o recado, primeiro aparece, deixe seu carro carregando, você pode ser um próximo beeper, tudo mais, depois disso ainda aparece o seu tênis que está conectado, já utilizou, já venceu ali quantos quilômetros ele já correu com ele, tantos quilômetros. Nessa loja, no segundo andar, tem um tênis em promoção do que você gosta, você quer comprar? Você fala sim, já vai no seu cartão de crédito, você só vai na loja e pega. Então tem tanta coisa ainda conectada que dá para pensar como o carro como sendo até uma expansão do smartphone, com mais tecnologia ali que a gente pode colocar nele. Então tem muita coisa para andar, muita coisa que a gente pensa ainda. Como o Polis falou, com a Covid, aí tem algumas coisas que a gente entende que vão mudar no novo normal, então pode ser que as pessoas fiquem mais em casa. As pessoas mais em casa, elas vão usar menos carro e vão fazer mais a conta que aquele carro está sendo super desperdiçado, então ao invés de 90% do carro parado, ele vai ficar 98% do carro vai ficar parado, mas de vez em quando ele vai precisar sair com o carro, vai precisar se movimentar, e aí ele paga só pelo tempo que ele precisar com o carro e pega um carro compartilhado. Então a gente acha que isso vai mudar. Tem a poluição aí, quando a gente vê vários dados com a diminuição do trânsito, com a diminuição da locomoção, tanto que a poluição do ar melhorou, e a gente vai querer aquela poluição antiga ou vamos usar carro elétrico? Vamos avançar com isso. Acho que tem muita coisa de política pública que ainda pode melhorar para o carro ficar mais viável, até para as empresas e para as pessoas. Isso é uma discussão longa, também não é o foco aqui, mas acho que tem bastante coisa para a gente falar aí, tanto de eletromobilidade quanto de IoT. E aí, façam as perguntas e vamos para os próximos debatedores. Obrigado. Volto para você, Diego. Fábio, muito obrigado pela sua contribuição. Parabéns aí pela iniciativa do BipBip, muito legal a gente ter pessoas
aí com a sua visão e poder trazer essa experiência para todos os consumidores brasileiros. E dando continuidade aqui ao nosso debate, eu convido agora o André Maranhão, que é engenheiro mecânico pela Poli, especialista em engenharia automotiva, tem mais de 14 anos de atuação na indústria automotiva, hoje é gerente de treinamento da Audi do Brasil. Seja bem-vindo, André, satisfação ter você conosco. E aí, reforçando o tema do nosso debate, eu queria o seu olhar aí, como é que a internet das coisas pode contribuir junto com a mobilidade elétrica e como ela vai evoluir aqui no Brasil. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado, Diego. Obrigado a todos pela participação, né? Os colegas, né, que estão participando aí, especialistas, cada um em suas áreas, né? E eu estou representando aqui a área automotiva, né? São 14 anos de experiência nessa área e em torno de 10 anos com veículos elétricos, né? Eu queria só complementar algumas coisas que os colegas já falaram, principalmente o Fábio e o Rafael já falaram bastante sobre a internet das coisas voltado à mobilidade, mas eu vou comentar algumas coisas que a gente pode fazer adicionalmente, né? Pensando no ponto de vista de veículos elétricos, né? E, obviamente, também a gente pode ter a internet das coisas voltada para veículos não elétricos ou híbridos também. Eu queria destacar em relação ao pós-venda na parte de manutenção preventiva, né, com telemetria. Então, os veículos conectados cada vez mais rápidos, né, por exemplo, com um futuro aí do 5G que pode vir futuramente aí para o Brasil e já tem em alguns países. A gente pode fazer a telemetria, um diagnóstico online, então o cliente não precisa ir no concessionário ou na oficina para detectar um problema que está acontecendo, o que vai acontecer, né? A gente pode ter uma manutenção preditiva daquele veículo, de acordo, por exemplo, com a vibração do motor, né? Uma vibração anormal, pode ter um sensor que detecte aquela vibração, e isso aí já é informado para o concessionário de preferência do cliente, que, por sua vez, vai ter essa informação e já vai fazer o diagnóstico online, né? Só para você ter ideia da abrangência da internet das coisas, como é que pode ser utilizado na mobilidade, não só elétrica, mas também na mobilidade como um todo. Também a gente pode fazer agendamento, né, via aplicativo, que hoje é possível através do smartphone, só que você vai poder fazer a interligação, né, do smartphone com esse teu veículo. Não, estou falando no futuro, porém isso já é possível hoje. A gente fazer a interligação, ou seja, o smartphone o carro passa a ser uma extensão do smartphone, então das redes sociais, né, e todos os aplicativos que o cliente deseja, né, ter. Também em relação a rastreamento e segurança, né, então controle de sinistros, rastreamento de frotas, né, isso aí a gente pode ter, isso aí certeza que vai ter uma tendência de redução também do custo de seguro, né? Devido a você ter um rastreamento mais preciso da frota e, consequentemente, vai ter mais segurança. Em relação à prevenção de acidentes, né? A gente pode, hoje a gente tem o autonomous driving e também a gente tem o autonomous driving assistance systems, que são os carros que não são propriamente nível 5 de autonomicidade, ou seja, ele precisa ter o condutor dirigindo o carro, porém, hoje nós já temos carros que já tem um sistema que ele já freia e acelera sozinho, então ele auxilia o veículo a ficar na faixa, né, o controle de faixa. Então a gente já tem um quase autônomo, vamos dizer assim, em alguns carros, principalmente da linha Premium, né? Então esse tipo de sistema que ajuda na automação do carro, né? O carro dirigir cada vez mais com esses sensores e atuadores atuando de forma preventiva em relação a acidentes, vai reduzir também custos de seguro e, obviamente, salvar vidas, né? A gente não está no nível de automação nível 5 ainda, que seria um nível totalmente autônomo, porém, estamos chegando já no nível 2 e 3, que a gente tem uma segurança muito grande para pilotar, dirigir esses veículos, né? É claro que quanto mais automação você tem, melhor a segurança, né? Numa frenagem de emergência, numa saída de uma situação crítica.
Também a gente pode falar de internet das coisas em relação à conectividade e infotainment, né? Então, eu falei para vocês, o carro é uma extensão do smartphone hoje em dia, né? Então, cada vez mais vai ter essa tendência de vocês ter o espelhamento do teu carro, do teu smartphone no teu carro, né? Então, o carro vai fazer parte do teu dia a dia. A gente não pode pensar em um carro elétrico, né, sem ter essa conectividade. As duas coisas não conseguem, eu diria, não conseguem evoluir separadas, né? A mobilidade tem que estar conectada com a questão social do ocupante, como também com a infraestrutura, né? Também aplicações real-time de navegação é fundamental, né? Hoje nós já temos vários aplicativos, né? Também de car sharing, né? Como a BipBip, por exemplo, que, consequentemente, reduz a quantidade de veículos na rua, porque você vai ter uma maior usabilidade daquele carro. Se o teu carro, hoje em dia, você tem um carro que utiliza 2% do tempo, né, de que se poderia utilizar aquele carro. Então, a redução do custo, né, de uso do carro, quando você divide com aquele único carro com 2, 3, 4, 5 pessoas. Então, você deixa de ter 2% de utilização para ter 10%, 15%. Né? Consequentemente, reduz a quantidade de veículos nas ruas. Também, só para finalizar aqui os exemplos, né, a gente pode ter também um monitoramento de comportamento de condução. Então, a gente pode ter o Vehicle to Network, que seria uma informação do veículo para uma unidade que verificaria o comportamento e sugeriria uma nova forma, uma nova rota, por exemplo, para aquele veículo. Né? Isso aí reduziria, por exemplo, o custo energético, né? Por exemplo, de energia elétrica, do consumo de energia elétrica. E também outros conceitos de vehicle to everything, vehicle to person, vehicle to infrastructure. Tudo isso aí está relacionado com, por exemplo, eu estou com um carro aqui, dirigindo o carro, e meu carro está ligado à infraestrutura. Então, o sinal lá da frente já detecta que o carro está chegando, né? E, por sua vez, já informa o posicionamento, e o cliente não precisa, por exemplo, acelerar demais aquele carro para chegar naquele sinal. Então, ele já tira um pouquinho o pé, né? Vamos dizer, de forma autônoma, né? E o carro não vai precisar frear e fazer um novo arranque, por exemplo. Ou então, a priorização. Está vindo uma ambulância no sentido perpendicular, né? Transversal, e a ambulância tem uma prioridade. Então, ela pode, por exemplo, informar para a infraestrutura daquela cidade, para aquele sinal abrir, para a ambulância ter prioridade. Então, enfim, tem várias oportunidades, né? E também de prevenção de colisão. Então, com a internet das coisas, existe uma tendência muito grande da redução de acidentes de trânsito. Acho que isso aí já resume a importância, né, da internet das coisas ligada à mobilidade, e mais especificamente à mobilidade elétrica. Ok? É isso. Muito obrigado, Diego. Nós que agradecemos sua contribuição, sensacional, muito legal aí o olhar feito por você, e dando continuidade, passando a palavra para o nosso último debatedor, para depois abrirmos aí para perguntas dos nossos telespectadores, né, nossos internautas. Eu convido agora o José Antônio Palazzi. Seja bem-vindo, José Antônio. Muito bom ter você conosco. José Antônio, que é diretor de vendas sênior da Qualcomm para a América Latina, é engenheiro elétrico formado pela Universidade Mackenzie, com pós-graduação em computação, produção. Ele que tem mais de 30 anos de experiência aí com semicondutores, e hoje ele está dedicado a sua atenção ao desenvolvimento de soluções de internet das coisas inteligentes e seguros e conectados em fio pela Qualcomm. José, seja bem-vindo, satisfação ter você conosco. E aí, reforçando a nossa pergunta, aí, o nosso grande tema de discussão, como a internet das coisas e a mobilidade elétrica irão evoluir juntas aí no Brasil. A palavra é sua, José. Obrigado, Diego. Obrigado, eu agradeço. Boa tarde a todos. Agradeço a todos em nome da Qualcomm essa incrível oportunidade de abordar esse tema que junta IoT e mobilidade elétrica, que são duas das vertentes tecnológicas mais interessantes, desejadas, lucrativas e úteis no futuro da mobilidade, envolvendo todos os elementos da cadeia de consumo, do cidadão ao fabricante da matéria-prima, passando pelas indústrias automotivas, as indústrias de tecnologia, os provedores de serviços, soluções, institutos de tecnologia. Meus colegas e meus amigos aqui trouxeram para vocês alguns aspectos realmente interessantes sobre serviços e os recursos que a mobilidade elétrica conferem
fazendo uma ótima correlação e ponte da mobilidade elétrica com a IoT. Eu queria, portanto, trazer para vocês uma rápida observação das aplicações que envolvem a mobilidade elétrica e a IoT. Bom, a IoT, de uma maneira geral, está presente nas nossas vidas com soluções em volta das pessoas, das casas e das cidades. Logística, segurança, saúde, transporte, conforto, sustentabilidade, são alguns exemplos de aplicações onde a IoT se faz presente e necessário. Lembrando que a internet das coisas evolui consideravelmente ao longo do tempo, desde aqueles tempos em que tínhamos somente as coisas que se conectavam com a nuvem, onde ali rodavam aquelas lógicas, onde na nuvem rodavam essas lógicas complexas, e as coisas em si eram muito simples, até o advento das coisas que conversam com as coisas, ou seja, dispositivos inteligentes que aprendem, evoluem e implementam inteligência artificial, tal qual uma câmera inteligente que hoje são instaladas em postes de luz e reconhecem veículos, contam o número de veículos que estão passando na rua, ou como meu colega acabou de falar, um exemplo incrível, identifica que é uma ambulância que está passando e abre o farol para aquela ambulância passar. Porém, é fundamental, de fundamental importância, a gente observar a evolução tecnológica em prol da viabilização dos custos e melhoria dos recursos. E aqui trago o ponto conectividade celular, como de vital importância para que pudéssemos viabilizar a IoT, e com especial destaque para a velocidade na qual as novas tecnologias celular têm aparecido. Quando surgiu o 2G, 2GPRS lá atrás, vocês devem se lembrar que demorou algo em torno de uns 8 anos para 2G realmente se tornar viável. Aí apareceu 3G, demorou 5 anos. Aí apareceu 4G, demorou 3 anos. E agora, em 2000, nós estamos vendo o 5G acontecendo, aparecendo, e o deployment disso está acontecendo em 1 ou 2 anos. Isso porque a gente tem o Covid-19, que senão seria mais rápido ainda. E aqui eu quero fazer o tema do link dessa nossa sessão. Por favor, não me julguem mal pelo que eu vou falar, mas como o meu colega acabou de falar tão bem, eu adorei, o carro está se tornando cada vez mais um smartphone sobre rodas. Essa é a melhor definição que eu posso dar para vocês do ponto de vista nosso, da tecnologia celular. Vejam, junto com o powertrain dos carros, temos, quer seja explosão, quer seja elétrico, quer seja híbrido, temos muita tecnologia num bloco chamado Body and Comfort, que é onde nós temos segurança, comunicação, conectividade, conforto propriamente dito, e até a autonomia na condução está dependente dele. O André Maranhão colocou tão bem que são tantos os features interessantes de monitoração do status de condução do veículo, indicação dos locais de recarga de uma bateria, por exemplo, do tipo, você está numa avenida, se você não abastecer agora, você não chega ao teu destino. Indicação mandatória de ações, como a manutenção preventiva e preditiva que ele citou. Tudo isso configura, no meu entender, a combinação perfeita de como a IoT, aliado a essa mobilidade elétrica que eu citei, são indispensáveis. O André Maranhão usou o termo que o carro é a extensão do smartphone. E é absoluta verdade. Vejam, isso é necessário em prol de permitir que essas aplicações que eu acabei de citar sejam viáveis. E aqui cabe uma mensagem fundamental para vocês. A mobilidade elétrica correlada à IoT requer recursos de conectividade rápida, segurança dessa conexão e capacidade de processamento local. Por isso é que cada vez mais a tecnologia dentro de um veículo se torna a vertente da sustentabilidade dele ao longo do tempo. Vejam, é um investimento que se faz e tem que durar. Observando tais requerimentos, nós da Qualcomm colaboramos com as principais indústrias automobilísticas e as lideranças públicas no desenvolvimento do chamado CV2X, que é uma tecnologia que do inglês vem de Cellular Vehicle to the Things, ou seja, é uma vertente de tecnologia onde a tecnologia celular permite que os veículos se conectem às coisas à volta e também aos veículos que estão à volta. Então, veículos vão conversar com veículos, vão conversar com coisas instaladas. Então, isso vai permitir que, por exemplo, com o CV2X, os veículos vão se comunicar, como eu disse, com outros veículos, com as câmeras de trânsito, faróis de trânsito. Um aposto para vocês, eu não tenho dúvida que ainda vou ver carros que não param nos faróis de trânsito e que cruzam naturalmente sem impacto entre eles, porque eles vão se sincronizar nas ruas para com que passe um e depois passe outro.
E do lado dos elementos externos de IoT, estes vão passar a ter funcionalidade de muito maior valor. Uma vez que eles sejam instalados nas ruas, nos postes, nas casas, eles vão ter mais valor ou mais usabilidade do que eles têm hoje. Vejam, câmeras de trânsito vão prover conteúdo, não só para as centrais de controle de trânsito, como também para os veículos, em prol de adicionar justamente conteúdo para a tomada de decisão. E eu quero concluir dizendo que, do ponto de vista tecnológico, nós da Qualcomm estamos trabalhando, colaborando, para com que hajam os elementos para isso, não só na bancada ou laboratório, mas também em regime produtivo. Os países early adopters, ou os primeiros países que estão implementando essas tecnologias, eles estão colaborando para a massificação inicial delas. E, em muito breve, a gente vai poder ter essas vertentes conferindo qualidade de vida, segurança na operação de veículos elétricos de todas as naturezas e as coisas na nossa volta. Leia-se aqui os diversos dispositivos de IoT que estão em volta das pessoas, das casas, das cidades. No entanto, eu destaco também que os desenvolvimentos parciais, como os que estão sendo feitos no Brasil, devem ser observados. A título de curiosidade, exemplo, o CPQD em Campinas, no interior de São Paulo, ele desenvolveu uma câmera de IoT usando nossas tecnologias da Qualcomm, que ela é colocada em postes de rua, ela identifica hoje placas de carro, conta carros, mas com uma telecarga de aplicação para ela pode, por exemplo, dizer que uma via está cheia de carros e para aquela aplicação que o André Maranhão colocou de, por exemplo, redirecionar a rota de um veículo por quando tem muitos veículos numa determinada localização, para ele não passar por ali, obviamente economizar o combustível joule de energia, possa ser viável. Termino aqui e me coloco à disposição na continuidade desse nosso incrível painel para endereçar dúvidas e confio que esses exemplos de aplicações que eu citei para vocês sejam inspiradores e permitam que vocês no futuro possam tomar decisões tanto de carreira de vocês, quanto no emprego do seu tempo e quanto até no consumo do que você vai utilizar. Muito obrigado, agradeço. José, riquíssimo a sua visão, muito obrigado aí por trazer e colaborar. Acho que todos os debatedores foram muito felizes com a sua colocação, tornou rico esse nosso debate. E para dar continuidade, agora eu vou abrir para perguntas, trazendo algumas perguntas das pessoas que estão nos acompanhando. A primeira pergunta eu queria fazer para o Policy Neto. Policy, entendendo que hoje a gente vive numa sociedade que nem todos têm acesso a mobilidade ao carro e também nem todos têm acesso aí de fato à tecnologia. No Brasil, quase todas as pessoas já têm acesso ao mobile, né? Mas a gente tem aí um problema muito grande de como a sociedade hoje está formada. Qual que é a sua visão, ainda mais sendo membro do Legislativo, como que a internet das coisas, o veículo elétrico, pensando no transporte coletivo, pensando no exemplo, até pelo momento que a gente está vivendo, pode contribuir para cada vez mais que essa sociedade possa se desenvolver de uma forma ao qual a tecnologia esteja a favor de tudo isso? Diego, tem questões que são fundamentais para a gente entender. Não é porque a gente estuda soluções que possam parecer caras à sociedade que elas não integrem políticas públicas que resolvam problemas daqueles que menos têm. Vou dar uma simples explicação. Se a gente conseguir elevar de 1,3 para 2 o número de passageiros nos carros, a gente vai reduzir em 25% a 30% o congestionamento gerado pelos carros. Então, aqui é uma fórmula simples, que é o mesmo número de pessoas que estão circulando em carros, se eles circularem em um número reduzido de carros, mas continuarem nos carros, eles liberam 1 metro quadrado de viário para o transporte público coletivo. Então, se a BIPPIP do Fábio produzir arranjos que traga para dentro dela, a partir da tecnologia que a Qualcomm nos dá, de mostrar que é possível você viver sem carro na cidade de São Paulo, mas usando o carro, sem ser proprietário, mas usando o carro porque você quer ter acesso ao carro, e você faz com que isso seja uma vertente positiva
para que em alguns momentos você não use o seu carro próprio, nem aquele que você pega com a Bip Bip, mas aquele que você pega com a Waze Carpool, o que a gente passa a ter? A gente passa a liberar metros quadrados do viário para o transporte público coletivo, que hoje fica quase no mesmo congestionamento, e a gente faz com que circule melhor a cidade, sem fazer um investimento em infraestrutura viária, porque a gente está utilizando melhor a infraestrutura viária que a gente já pagou. Então, aquela senhora que vem lá da periferia, que está percorrendo quase 35 quilômetros, deixou de ter congestionamento por uma política pública inteligente que associou IoT mais compartilhamento de carros, carros elétricos e uma nova lógica de orientação da cidade. Ninguém precisa ser proprietário de carro, porque aqui estamos falando em serviço de transporte eficiente, que dá oportunidade para aquele que quer circular sozinho, ou aquele que quer circular com motorista, ou aquele que quer circular até com 4 pessoas dentro do seu carro, ou aquele que vai circular confortavelmente no ônibus por demanda. Até para isso vai ficar bom. Porque se a gente conseguir, de fato, dar previsibilidade para o sistema de transporte público coletivo, muito daqueles que não queria ir para o transporte público coletivo, que fala que é lotado, que não gosta dele, porque ele atrasa, passa a compreender que a regra de informação que o IoT nos dá pode nos dar a oportunidade de falar o seguinte: pô, eu posso pegar carro agora, eu posso pegar Bip Bip, eu posso pegar Waze Carpool, mas eu posso pegar um ônibus que eu recebo a informação que eu vou ficar 3 pontos de pé e depois vou sentar na poltrona 14B, porque já tem-se a informação que quem sentou na 14B vai desembarcar no 3º ponto. E eu posso até cobrar por um trecho de pé e por um trecho sentado dentro do ônibus. Portanto, gerando ao cidadão uma informação e uma qualidade que jamais tivemos. Aqui é utilizar a inteligência artificial, é utilizar o IoT, que todos tenham oportunidade numa cidade que ainda é muito desigual. Então, quando a gente fala para o cidadão que ele pode ter um transporte melhor a partir de mais tecnologia para aquele que mais tem, não é para deixá-lo mais distante, é para deixá-lo mais próximo. Essa é uma questão que a gente está tentando colocar. Então, a gente vai quebrar barreiras ao colocar a tecnologia que aproxima as pessoas, não que as distancie. E isso só é possível com a tecnologia das coisas, com o transporte que aceita uma regra de não ser proprietário do meio, e sim aceitá-lo como um serviço que se universaliza. E aí a gente vai ver num outro mundo. Lembro, na cidade de São Paulo, o orçamento público municipal, que hoje é de quase 70 bilhões de reais, ele é quase que consumido com os custos do transporte. Falo custos, porque não é o que se paga de subsídio de transporte público coletivo, coisa da ordem de 3,3, 3,4 bilhões, mas é o quanto a gente perde, né? Quanto a gente perde em 47, 48 milhões de assentos vagos todos os dias. Imagina o que é isso. Nós descartarmos todos os dias 47, 48 milhões de assentos vagos. Soma-se a isso o transporte público coletivo fora de pico, que os ônibus circulam vazios, e a gente sabe que eles circulam vazios. A questão aqui é utilizar muito da tecnologia para termos eficiência. Aí o dinheiro público vai ser muito melhor investido, mas o dinheiro privado também vai gerar novos investimentos na cidade. Aí eu acho que a gente vai para um outro momento. Muito obrigado, Policy, muito bacana a visão. Dando continuidade à próxima pergunta, eu faço para o Rafael. Rafael, uma pergunta que eu acho que é bem interessante, que vem muito de encontro, que é: quais os benefícios podem surgir a partir da comunicação entre veículos e infraestrutura, e também entre veículo e veículo? Qual que é o seu olhar na CPFL com isso? Acho que falando um pouco dessa comunicação de veículo e infraestrutura, né? Acho que como os outros falaram muito bem aqui, vamos dar um exemplo com eletropostos, por exemplo, né? Então, você conseguir conectar uma rede de eletropostos na cidade, que a gente sabe que hoje não é tão abrangente, mas quem tem o veículo elétrico saber qual é o eletroposto que está disponível, qual que é se ele é de recarga rápida ou não. Então, isso aí consegue prever muito melhor os deslocamentos de longas distâncias. Então, por exemplo, imagine que você quer fazer uma viagem de 300 quilômetros, sua autonomia é de 200, então você já pode reservar um espaço naquele eletroposto, no posto que está 100 quilômetros para frente, para conseguir ter a segurança que ele vai conseguir chegar no seu destino final, né? Então, acho que essa conexão aqui, pensando em veículos elétricos com a infraestrutura de recarga, que ela não está tão pulverizada ainda, é fundamental para dar segurança e quebrar uma das barreiras, que é essa, né, que é a autonomia
autonomia das baterias para a gente adquirir o veículo elétrico. Respondi a pergunta? Respondeu, muito bom. Obrigado, viu, Rafael? Fábio, tem uma pergunta para você. O pessoal tem mandado aqui mensagem perguntando se a Bip já planeja utilizar veículos autônomos no Brasil e quais são os principais desafios que a Bip encontrou e ainda encontra quando a gente fala de tecnologia e também infraestrutura. Perfeito. Bom, a gente é amante da tecnologia, a gente veio para esse mundo de elétricos, IoT, aplicativos, justamente por causa disso. A gente fica de olho no que está acontecendo com autônomos fora do Brasil. Com certeza, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai buscar isso, a gente vai ser pioneiro com serviço de carros autônomos também no Brasil. Ainda tem muita água debaixo dessa ponte ainda, mas com certeza a gente está monitorando. Um dos nossos sócios fica um bom tempo lá no Vale do Silício e ele vê já os carros ali em teste e alguns já disponíveis. Ainda tem que ficar o motorista ali com a mão na direção de tempos em tempos, mas já tem algumas coisas acontecendo ali e a gente está de olho. Em relação a desafios de tecnologia, não é simples. Quando a gente fala conexão, a cobertura é ótima, mas não funciona em todo lugar ainda. Por mais que a gente tenha todas as operadoras, o nosso veículo ali operando no IoT, depende da conexão do celular do usuário, do carro, se o tempo está nublado, às vezes o GPS não fica tão preciso, tem bastante coisa ainda de detalhes que já evoluíram muito, ainda tem algumas coisas para evoluir, e a maior barreira ainda é um pouco o custo do veículo elétrico e da infraestrutura para o nosso usuário se sentir confortável em viajar. Ainda tem uma barreira, eu acho que é a principal delas e talvez a mais barata, mas talvez a mais fácil difícil de conseguir, é o aprendizado, comunicação. Como explicar que você usa 30 km por dia e seu carro tem 300 km de autonomia? Não precisa assustar que você precisa estar sempre com 300, sempre ter um posto, um eletroposto ali do lado. Acho que para viagens ainda é um desafio, para o uso urbano é super tranquilo, é uma questão só de educação do beeper, do usuário. A gente fica muito falando de você pode ser o próximo beeper, então deixa o carro carregando para o próximo. Isso é bastante importante. Então, acho que de tecnologia são ajustes finos para ficar ainda melhor a operação, e aí tem muito de conhecimento e de educação do usuário, tá? Posso puxar só um gancho do Policy Neto? Ele falou de algumas coisas ali super interessante. A gente tem muito foco também em fazer lá na frente um carpool de bip-bip, então a gente tem algumas tecnologias que a gente estava vendo, não precisa ter uma câmera no carro, mas só por voz você consegue saber quantas pessoas tem lá dentro. Se tiver mais de uma, você bonifica e dá um desconto para quem estiver andando com mais de uma pessoa no carro. A gente é louco para ter o Smart for Two, então um carro menorzinho para 2 pessoas, que você não teria como uso próprio, porque você tem filhos, tem que viajar, então como um carro particular você não teria um carro pequeno, mas para o seu dia a dia você alugaria um carro de 2 lugares e tira metros das vias, então isso é super legal. Então a gente também tem esse foco, não é só um carro para 4 pessoas com uma pessoa só. Lógico que isso ainda vai ter uma evolução, e a gente é super a favor de políticas aí de mais pessoas no carro ou carros menores para realmente tirar ali o volume de veículos e reduzir o trânsito. Obrigado, Fábio. Muito legal. Acho que o que você falou vem à minha cabeça que é um momento de gerar cultura nas pessoas e também fazer com que entende que é uma questão de saber compartilhar e fazer em prol até o momento que a gente está vivendo, que cada vez mais a gente tem que pensar qual é o benefício para a sociedade, né? Então, muito interessante. E agora eu tenho uma pergunta para o André. André, os investimentos em segurança cibernética dos veículos está crescendo na mesma velocidade que os investimentos em eletrificação e conectividade dos mesmos? Bom, excelente pergunta. Essa pergunta não é a primeira vez que fizeram, é sempre recorrente. Sempre quando a gente fala de internet das coisas, a gente fala de comunicação de dados, né, independente de ser relativo a veículo ou não, né, isso aí sempre quando você tem comunicação de rede, um ponto importantíssimo é ter a segurança de dados, tá? Claro que a gente tem riscos, né, de segurança de dados, obviamente, questões de criptografia estão cada vez mais avançando, cada vez mais, e em relação à pergunta, tá seguindo na mesma velocidade? Eu diria que sim, tem se evoluído bastante,
importante, à medida que tem mais conectividade, você tem o veículo conectado à infraestrutura, veículo conectado à rede, né? Veículo conectado às pessoas, né? Em todo esse envolvimento de conexões das coisas ou dos dispositivos, é necessário um desenvolvimento paralelo de segurança, principalmente de criptografia, tá? Então, existe risco, existe ainda assim risco, como qualquer rede, né, que você já ouviu falar aí, recorrente, vez ou outra a gente tem alguns casos aí de invasão de hackers, enfim. Existe esse risco, porém, a criptografia está se ampliando muito fortemente, eu diria que até mais rápido do que o desenvolvimento de uma bateria de veículo elétrico, por exemplo. Só para você ter uma ideia, de um tempo para cá, né, até o próprio Fábio comentou, né, na apresentação inicial dele, que a gente está com, hoje a frota dele está em torno de 300 de autonomia, né? Hoje já tem alguns veículos, por exemplo, o Audi e-tron já está com 450 de autonomia, né? Então, aproximadamente 450 de autonomia. Tem veículos que estão com mais de 500 de autonomia, veículos puramente elétricos. Isso aí, se você voltar a 2010, quando se tinha um veículo, por exemplo, o Nissan Leaf, ele tinha uma autonomia de 180 quilômetros. Então, observe que essa autonomia triplicou em aproximadamente aí seus 10 anos, né? A questão de segurança, eu diria que aumentou drasticamente, muito mais até do que a própria autonomia dos veículos elétricos. Então, se você for fazer um paralelo, para resumir a pergunta, a questão de segurança está evoluindo até mais rápido do que a própria autonomia dos veículos elétricos. A gente vai fazer um paralelo, ok? Muito obrigado, André. Bom, e eu tenho uma pergunta também para o José Palazzi. José, quando você entende que o CV2X estará nos celulares e disponíveis nos outros produtos IoT para ajudar na mobilidade? Uau, pergunta boa. Há pouco tempo atrás, a ETSI, ou a European Telecommunications Standardization Institute, instituiu que a tecnologia ITS, que significa Intelligent Transportation System, o nome de estudo, né, Sistema de Transporte Inteligente, seria feito em cima do CV2X. E já fez demonstrações práticas de interoperabilidade entre indústrias, entre fabricantes de veículos, entre veículos de fabricantes diferentes, perdão. Isso é um passo muito grande para com que, na sequência das ações, nós já vejamos, então, a tecnologia CV2X expandida para elementos outros fora do veículo. Ou seja, nós vamos ver daqui a pouquinho, numa sequência de ações, layers de adaptação de software para com que smartphones, câmeras, sensores os mais diversos já conversem nessa rede, sim. Difícil dizer em datas, mas eu diria que pelo fato de 2020 ter sido o ano da institucionalização do CV2X dentro do ITS, eu acredito que em muito pouco tempo nós vamos ver isso na prática na Europa. Eu também vejo que nos Estados Unidos, uma determinada operadora e a Audi americana já começaram lá a fazer uns trials também bem bacanas. Eu estou vendo, estou acompanhando de longe, mas com antena ligada. Eu diria para vocês, eu não me surpreenderia se ainda em 2020 nós já vermos dispositivos móveis como celulares já conversando nessas redes, tá bom? Eu não estou sendo extremamente otimista, não posso dar mais detalhes do que isso, mas acredito piamente que até o final desse ano nós vamos ver alguns trials já com dispositivos celulares. Obrigado pela pergunta. Obrigado, José. Pessoal, a gente já chegou aí no horário. Eu queria agradecer imensamente todos os nossos debatedores. Tem algumas outras perguntas que vieram aqui das pessoas que estão nos acompanhando. Então, eu vou encaminhar para cada um de vocês a pergunta e quem fez o contato para que vocês possam dar retorno. Foi muito bacana aí essa 1 hora, passou muito rápido. Acho que a gente tem aqui muito o que discutir. Então, queria, de novo, reforçar o agradecimento ao Fórum de Internet das Coisas de ter proporcionado essa parceria. Todos vocês, foi excelente. Para nós, é muito bacana a Nuremberg contar com parceiros como vocês. A todos os nossos internautas, telespectadores, ainda não aprendi qual que é a palavra correta aí de me direcionar a vocês. Por favor, entre em nosso site, nurembergmessbrasil.com.br, conheça mais os nossos produtos. Nós atuamos em mais de 18 setores da economia.
Entre também no site salãoimob.com.br e acompanhe aí nossa grade de webinars. Toda semana a gente tem mais de 2 a 3 webinars em diferentes setores econômicos, trazendo aí conteúdo para vocês. É uma satisfação imensa. Todos fiquem com saúde. Sim, Diego, sim. Deixa eu fazer uma provocação. Eu preciso fazer uma provocação para os meus amigos que estão aqui. A gente falou muito da utilização do IoT e da energia, né? Um novo modelo, uma nova matriz energética para o transporte de carro, né? E eu vou insistir que a gente tenha que ter um olhar muito especial para o transporte público coletivo, utilizando todas essas ferramentas que aqui a gente anunciou, que podem estar embarcadas no carro individual, e ela é muito, muito importante, mas quando a gente põe a escala disso no transporte público coletivo, a gente enxerga o que foi a mudança do bonde para o metrô, né? A qualidade que essa transformação que o metrô produziu nas cidades que tiveram inteligência de ter uma rede bem estruturada, com 400, 500, 600 quilômetros de distribuição da sua malha, e avançaram muito respeitando a individualidade desse cidadão que não pode ter o carro, não quer ter o carro. Então, é muito importante a gente oferecer a oportunidade de ter o carro, mas também é muito importante a gente oferecer um transporte público coletivo de massa com competência. E aí, digo nessa escala, a cidade de São Paulo vai precisar muito da inteligência apontada por todos que estiveram aqui, porque é só a partir desse capital intelectual aplicado. Aqui, chamo vocês aqui a essa boa reflexão de todo esse investimento no setor público de transporte coletivo. Excelente. Para a gente finalizar, muito obrigado pela sua contribuição mais uma vez e a todos os nossos debatedores. Acabei de receber aqui que agora se chama telespectonautas, aqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, muita saúde a todos. Até a próxima. Boa noite.